Fala, vencedor! Com este bordão já muito conhecido aqui na cidade e toda a região, estamos começando o 24º episódio do Fala Vencedor Podcast. E este episódio é muito especial, hein? Estamos completando 5 meses no ar, exatamente 5 meses no ar. O tempo passa muito rápido, tanto é que já estamos no 24º episódio do Fala Vencedor Podcast, que tem um oferecimento muito especial do Café Santa Cecília, que a gente vai servir aqui, a gente vai tomar e servir também para nossa convidada. Hoje é uma convidada muito especial. O Fala Vencedor também podcast tem um oferecimento especial do Mercado Pais e Filhos, é onde a gente faz as nossas compras, né? Nesse lugar maravilhoso do Pátio da Fábrica Shopping, da Lucasas Materiais de Construção, onde tem os menores preços e a maior variedade em materiais de construção em São João Nepomuceno, da Vênus Energia Solar. A onda hoje é energia solar para economizar, né? E com uma empresa séria, com a Vênus Energia Solar. E também do nosso novo parceiro, Churros Tia Nicinha. É de dar água na boca, né? E a gente vai também servir uma pipoca deliciosa aqui do Leandro Motoca, a pipoca do trenzinho. Seja muito bem-vinda para bater um papo conosco sobre rádio, sobre locução, cerimônias. Cida Rocha, quem não conhece a Cida Rocha? Seja bem-vinda, Cida. Tudo bom, querido? Opa! Prazer, obrigado pelo convite, viu? O prazer é todo meu, tá? Obrigado mesmo. Recebê-la aqui. A Cida, né? Já vou adiantar aqui, né? Todo mundo sabe que a Cida trabalhou lá na Rádio Cidade de Lisboa, em Portugal. Pois e a gente vai contar essa história aqui. Cida, fala pra mim, né? Aqui iniciando, né? Esse bate-papo super bacana do 24º episódio do Parabéns, Fala Vencedor. Parabéns. Gostou do muito cenário? Muito bom, muito legal. Gostei. O programa é ótimo. Opa. As coisas que acontecem são muito legais, interessantes. Top, né? É, a gente dá ri. Ri bastante. É. Aliás, a galera acha que o podcast é só chegar aqui e gravar. Não, tem toda uma produção por trás. Pois é. Pessoal que não sabe, né? Uma tensão, mas verdade. Depois quando... Então, esse moço aqui me cativou. Você viu? Ele caiu, ele acho que ele ficou emocionado, caiu. Aí eu falei, não cola, não, deixa o menino aqui. Deixa eu o ficar menino paquerando ele aqui. O Batman. Tem o Batman, tem aqui o Super... que é o Capitão América, né? É, o Capitão América. A diretora esse é o Capitão América, o Super é esse. Esse é o Superman. E a diretora aqui é super exigente também, né? Só quer coisa boa, né? Não, relaxa, os meninos mais fortes, né? Veja bem. E o tempo também, a gente quer, vamos começar e a diretora relaxa, ela calma tá ali, aí. Né? Ela tá ali, né? Em cima ali, não é? Tudo bem, né, diretora? Mas, Cida, fala pra gente. Todo mundo conhece a Cida Rocha como, né, locutora, apresentadora e... Né, loucatora. Eu costumo dizer loucatora. Que eu sou uma loucatora. Aliás, a Cida tem aquela voz, né, de 30 anos, né? Atenção, senhores passageiros. Atenção, com destino senhores. a Nova York. E a Cida nós já trabalhamos... em algumas emissoras, sim, já. Na Rádio Garbosa, na Transamérica e na Itatiaia, em Juiz de Fora, na Itatiaia, né? Exatamente, foi. A Cida, aliás, você trabalhou lá antes de mim, né? Foi. Né? Eu estive na época da Farol e depois Itatiaia? Não, eu fui como Itatiaia mesmo. Já era Itatiaia, lá no início da Itatiaia. Isso, foi. Com o Gil Mendonça. Gil Mendonça, da Marise Barreto. Exatamente, marido dela. Gente boa demais. Gente fina, né? Muita saudade. E fala pra gente, como é que foi o seu início na locução, Cida? Menino, sabe que foi uma história muito assim... Uma história bizarra até, bem diferente. Porque eu estava em Juiz de Fora e eu ouvi no rádio chamando para fazer um curso de locução e operação. Sim. Eu achei aquilo interessante porque eu ouvi a rádio regional de Três Rios, que é a do Betão Lavinas. E eu achava, tinha umas meninas lá que eram ótimas, mas eu ficava louca, eu quase entrava lá dentro do rádio para tentar entender o que estava acontecendo do outro lado. E algumas coisas a gente captava, né? Porque dava um erro, dava um furo, dava isso, dava aquilo. Era a época de cartucho ainda, que ela era bem difícil. Cartucho fora do ponto. Era bem difícil de trabalhar, era com disco, né? Você tinha que segurar. Você segurava aqui, falava, atendia telefone, fazia um monte. Eram 1000 coisas. A gente lia a notícia. Eu sou dessa época. Atendia telefone, você fazia muita coisa. E eu ouvi as meninas, eu fiquei apaixonada. Falei, gente, o que é isso? Eu quero fazer isso. Aí ouvi aquele chamado na Rádio Manchester, que era em Juiz de Fora, 100,1. Falei, eu quero, eu vou. Aí eu tinha ganho uma garrafa de vodka
Uma Viborova. Viborova, nossa. Era boa demais. Era a melhor que tinha, entendeu? Viborova. Aí eu fui no meu amigo e falei assim, olha aqui, eu tenho essa garrafa de vodka aqui, você vai comprar, você vai me dar o dinheiro que eu preciso fazer uma inscrição para um curso. Aí ele olhou pra minha cara e falou, tá bom, já que você falou que me deu o dinheiro, eu fui e fiz o... Porque era assim, tinha muito rápido. Parece que ia acabar daí um dia ou dois, e eu tava numa situação que eu não tinha. Ele ficou com a garrafa de vodka, aí eu fui e fiz a inscrição. Fiz o curso, adorei. Era com o PJ, Paulo Jorge, ele foi locutor da Globo no Rio. Sim. Ele estava numa situação não muito bem, ele não estava legal emocionalmente, que ele tinha perdido a esposa e ele estava com um filho novinho, criando, ele estava morando em Juiz de Fora. O que aconteceu? Ele falou, olha, você tem muita chance, você leva jeito, você, né, e tal. Só que ele não escolheu quem iria fazer estágio, que ele falou assim, os 3 ou 4 melhores vão fazer estágio e eu vou aproveitar alguém para trabalhar aqui na rádio. Aí eu fiquei toda louca, né? Eu falei, nossa, eu quero de todo jeito. E ele não estava bem, ele acabou saindo, terminou o curso, ele sumiu, porque a situação dele, acho que ele voltou para o Rio, e eu fiquei em cima, eu ligava para ele, gente, como é o negócio aí? Diz que vai ter estágio, o cara falou que ia fazer, não sei o quê, tem certificado, eu tenho meu certificado, que eu fiz curso de locução. Eu quero esse estágio. Eu quero esse estágio. Aí eu enchi muito o saco deles, e eles vieram de Juiz de Fora, mandaram eu ir lá e falou, tá bom, você vai trabalhar. Me botaram de 10 às 2 da manhã. Era o primeiro horário bizarro, né? De 10 às 2 da manhã, que assim, pouca gente devia estar ouvindo, né? Se eu fizesse alguma coisa errada, não tinha problema. Rapaz, teve um que tava com muito ciúme de mim. Eu não vou falar o nome dele não, porque ele é muito famoso, ele é bem conhecido lá em Juiz de Fora. Sabe o que ele fez? Ele botou um rádio, ele ligou o rádio na frente do microfone, onde eu ia falar. Ele deixou, assim, eles colocavam rádio porque botava aquela agência nacional, Sim. A Voz do Brasil, eles colocavam através do rádio. E o microfone era ali pertinho, né? O que ele fez? Ele deixou o rádio ligado ali na frente, quando eu abria pra falar... Aquela microfonia. Nossa, pitava, mas era uma coisa terrível. Até que alguém chegou, acho que foi o Tiriça, o Roberto de Paula Cunha Júnior, que era o diretor artístico. Ele chegou lá e falou, o que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo. Abre o microfone. Aí ele falou, o rádio. O fulano deixou ligado. Eu falei, fez de propósito, né? Porque eu vi ele mexendo na rádio na hora que ele tava saindo. Mas enfim, são coisas que acontecem. É verdade, que a gente tem que tirar de boa. E o rádio, antigamente, ele era bem diferente. Nossa. Hoje é fácil fazer rádio. E hoje rádio é moleza. Antigamente você tinha que colocar música por música no vinil ali. Menino. O cartucho comercial. Não Olha, podia... O top de rádio agora é a Rádio Líder de Ubar. Ela é top das tops. Ela deve estar igual essas outras lá das capitais. Aí você chega assim, só bota o dedo assim, ó. Você só faz assim. Hoje a tecnologia avançou muito. É um negócio de louco, mas é um negócio de louco. E tudo com câmera, tá, meu filho? Fica tudo lá. O seu poro fica desse tamanho, porque a câmera é aquela... melhor que tem. Então você tem que ter muito cuidado. A gente tem que dar uma melhorada na careta, porque você vai ficar no estúdio... Passar uma massa corrida no rosto. Meu Deus, rapaz. Massa corrida. E eu que sempre falava assim, olha, eu não quero aparecer, eu não gosto de aparecer, eu só gosto de falar. Hoje tem que aparecer, não tem jeito. Hoje você tem que aparecer. Tem que aparecer. Não tem como. A maioria das rádios tem câmera. Mas quando você começou no rádio, quando você fez esse curso, você tinha qual idade? Eu devia estar com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Eu tava com uns 25, 24, 25 por aí. E dali você, de lá pra cá... Daí eu fui, né? Desses 10 às 2 eu passei pra 10 às 2 da tarde, 10 às 2 da tarde eu passei pra 2 às 6 e fiquei, que era o top dos horários, que era de 2 às 6. E a Manchester FM 100,1. Era top, né? Muito. Era a única, foi a primeira, né? Foi a primeira. Depois veio a Solar, né? Isso, depois foi a Solar. Você trabalhou na Solar também, Trabalhei né? na Solar. Era você na Solar e eu na Cidade. E aí, da Cidade, aliás... Era Manchester, depois. A gente até fez uma brincadeira com a Solar, você lembra do Caça aos Bregas? Lembro, eu tenho isso. Rapaz! Nessa época eu ainda não trabalhava na Solar, mas eu lembro daquela vinheta, porque a gente ouvia muito a rádio. Caça aos Bregas! Caça aos Bregas! Eu tenho isso, eu tenho cura, eu tenho aquilo, eu não tenho cura. Eu não tenho cura. Eu sou brega, eu não tenho cura. A gente o pessoal, a direção lá, os locutores, que os meninos eram muito criativos, eles fizeram uma brincadeira com a Solar, porque a Solar era brega. Era a rádio povão. E a gente era a rádio
mais pra jovem, mais roqueira, mais música, né, das baladas e tal. E a gente pegava no pé da Solar. Essa do Caça aos Bregas, a gente fez camisa. Caça aos Bregas, a gente foi uma zoação eu danada. me lembro dessa vinheta. Quando eu trabalhei na Solar, eu conversei com o Gil Horta e na época Sim, ele falou, ele trabalhava lá na Manchester. Tava na Manchester. Depois ele foi pra lá. Gil Horta, Giló, chama ele de Giló. O menino bom aquele. Aquele é o mestre, aquele cara. É verdade. Ele já fez todos os cursos possíveis e imagináveis. Ele é mestre de cerimônia lá em Juiz de Fora. É verdade. Ele faz tudo. Trabalhei com ele muito tempo. Adoro. Eu fiz o Caça ao Tesouro. Eu fiz férias do Gil. Caça ao Tesouro. Legal. Aí depois eu trouxe o formato do Caça aqui, o Rota Premiada. Esse era aqui. Na Solar, né? Na Solar. E aí eu trabalhei na Itatiaia também. E depois eu saí e o Gil foi pra Itatiaia e tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Ele é ótimo, aquele menino. Muito bom. Vez ou outra Giló, eu chamo ele de Giló. Giló. Com ele lá. Que Giló. delícia aquele menino, é bom demais. Eu chamo ele mestre. Ele é mestre, realmente ele virou um mestre na comunicação. É uma referência, né? Muito bom, muito bom. Referência. Apesar de ter chegado depois da gente, mas ele é um mestre. Ele realmente é o top dos tops da comunicação de Juiz de Fora. Apresenta tudo que é festa, formatura, tudo que é coisa legal e importante. Agora acho que ele tá fazendo cerimônia de casamento também, né? Tá fazendo um monte de coisa. Tudo que é top tá com o Gil Horta. Tá, aí você trabalhou na Manchester por quanto tempo? Eu trabalhei na Manchester, eu acredito que foi uns 3, 4 anos. Porque logo depois eles passaram para ser a cidade. Aí você trabalhou na cidade também? Trabalhei na cidade também. Depois ou você continuou? Eu continuei, depois eu saí umas 3 vezes da cidade e voltei. Umas 3 ou 4 vezes. Eu tenho mania disso. Eu saio e depois eu volto. Lá em eu trabalhei vamos por ordem, né? Na cidade. Depois eu fiz Manchester, cidade. Aí fui para atividade, que era uma porta. Aqui era um estúdio da cidade, do outro lado era o estúdio da atividade. Fazia também atividade, que era música mais light, aquela coisa mais tranquilinha. Aí fiz aquilo também. Depois eu fui para Itatiaia. Trabalhei um tempo na Itatiaia. Depois voltei para a cidade. Depois gravei comerciais lá em Barbacena, com o pessoal lá, o Zé Rubens. Na Rádio Sucesso. Tanto é que o Rogério Barbosa, eu gravei muito para a Rádio Sucesso. Aí, certa vez, o Rogério Barbosa, você conhece a Cida Rocha, né? Conheço. Nós apresentamos... por onde ela entra? Ela é muito fera. Ele é coordenador artístico. O Zé Rubens hoje é o diretor-geral. Sim. Inclusive, o Zé Rubens está ouvindo. Ele está assistindo e ouvindo. Zé Rubens, então um abraço para você, rapaz. Vez ou outra ele manda uma mensagem. Gosto muito do Zé Rubens. Aliás, a Rádio Sucesso é maravilhosa, maravilhosa. Sempre foi, maravilhosa. Aquela equipe lá. O povo lá é maravilhoso. Zé Rubens, o vozeirão, hein? Aquela voz. Né? Pois é. E alô, amizade. O menino que falou lá, que tava com saudade de mim, o que tava... Rogério Barbosa. Rogério. Nós apresentamos, eu sempre chamo ele de Márcio, é Rogério. Nós apresentamos um sanatório geral lá em Ubar. Aquela festa de carnaval fora de época, que foi maravilhosa. Ele ficou num trio e eu fiquei no outro. Eu acabei chamando ele. O Rogério tem um bordão, né? Eu tenho que... Fala, vencedor, e tem... Alô, rapaziada! Cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu. Foi o Rogério que eu chamei e chamei o Carlão. Eu não sei se você chegou a conhecer o Carlão. Ele era de Juiz de Fora também, trabalhou na Manchester. Ele foi um dos cabeças dessa história do Caça aos Bregas. E ele foi para São Paulo. Ele hoje mora em São Paulo. Tá aposentado, mas muita gente, o Deco, muita gente que tá pro lado de São Paulo. Aí tá. O Deco foi pra cidade. Eu vou falar aqui do exterior, mas antes, então você, da Rádio Cidade, você foi pra Itatiaia, voltou pra cidade? Sim, umas 3 ou 4 vezes eu fiquei na cidade. 3, 4 vezes. Eu sou apaixonada pelo Alberto Lavinas, que é um dos donos, e o Marcos Falcone. Eram os dois sócios, os dois de Três Rios. Aliás, o Marcos Falcone era de Petrópolis. Teve um filho dele que trabalhou lá na Integração. Como repórter. Sim. Um deles, eu não me lembro o nome, eu me lembro por causa do Falcone. E o Falcone até já faleceu. Mas eram pessoas que eu gostava demais, porque eles me deram muita força, me deram muito apoio. Eles gostavam muito do meu trabalho, eles me tratavam muito como uma star, entendeu? Então eu tenho muito carinho por eles. Bacana. Aí depois você foi para Educadora e o bar ficou bastante tempo lá, fez muito sucesso. Antes, eu estava. Eu estava na cidade. Aí eu me casei, tive 2 filhos e eu quis voltar para Juiz de Fora, que eu queria terminar minha faculdade que eu estava fazendo. Nesse intervalo eu fui para Juiz de Fora e comecei, em menos de 6 meses, eu fiquei um período só. E eu perdi uma criança, um filho com 2 anos, e me deixou bastante abalada e eu fiquei meio perdida. E uma amiga minha foi para Portugal. A Mirtz foi para Portugal e hoje ela está em Juiz de Fora. Eles chamam de Gracinha, a Mirtz lá
Ela esteve na cidade, ela esteve na Alô e agora tá na 93. 93, isso, 93. Que é sertaneja total, né? Mas ela foi para Portugal, em Lisboa, e me convidou, me chamou para eu ir, e eu fui. Eu fui para lá no 12 de outubro, meu aniversário era dia 13, fui 12 de outubro. Em dezembro, meu marido foi com meu filho. E a gente ficou lá um tempo na Rádio Cidade de Lisboa, mas a gente fazia Rádio Cidade de Lisboa e a Rádio Cidade do Porto. Olha só. Eram 2 rádios, né? Só que a Cidade do Porto a gente gravava. Eu fazia o meu horário aqui, saía, entrava no outro estúdio e eu gravava o programa para o Porto. Só que era assim, era aquela locução fria, de gaveta, aquela locução que você não pode falar dia, você não pode falar data, e você pode falar que é terça-feira ou segunda-feira. Você não vai falar o dia do mês. Ótima tarde para você. Isso. Hoje é sexta-feira e tal. Você não pode falar tempo, se tá chovendo, se tá frio, se tá calor, porque só vai rodar na semana que vem, naquele dia. Sim. Então a gente gravava com uma semana de antecedência. Todo mundo fazia o horário de Lisboa, ao vivo, saía, ia para o estúdio gravar para o Porto. Então aquilo só rolava daí uma semana. E lá também você fez muito sucesso, né? Menino, eu ia trazer uma revista pra você que tem entrevista comigo lá. Aí eu pensei, não vou fazer isso não. Podia ter trazido. Tem uma revista chamada Teenager lá em Portugal, não sei se ainda existe. E eles foram fazer entrevista com a gente, com as pessoas, porque os portugueses gostavam muito da locução dos brasileiros. A gente era muito brincalhão e eles adoravam. Então o seu Rui, que era o diretor lá, o proprietário, ele tinha trabalhado no Brasil, ele era padeiro, ele tinha uma padaria e ele adorava essa Rádio Cidade. O que ele fez? Voltou para Portugal, montou uma rádio, criou todo o espaço, a situação toda e levou toda a plástica do Brasil. Olha até só. As vinhetas ele comprou daqui e levou para lá. E aí começou a chamar o pessoal daqui para fazer o programa lá. Era muito legal, foi muito bom. Rádio Cidade de Lisboa e Rádio Cidade de Porto. A cidade era Amadora. A cidade era uma cidadezinha pequena chamada Amadora, entendeu? E a gente gravava para o Porto, que só ia rodar daí uma semana, eram todos. Saía do ao vivo e ia gravava. Saía do ao vivo e ia gravava. E aí eu fiquei lá um tempo com meu marido. Aí você, né, a gente já conversou sobre isso. E você ali teve a oportunidade de conviver, de conhecer muitos artistas. Eu tinha um né? programa, eu apresentava um programa que chamava Canta Brasil. E a gente só tocava música brasileira. Então, muitos artistas, muitos cantores que iam daqui para Portugal, iam lá. Gravava com a gente, gravava comigo o programa Canta Brasil, porque a gente tocava muita música deles. Eu conhecia a Elba Ramalho, o Gilberto Gil, o Chico Buarque foi no lançamento do livro dele, foi no hotel, não foi exatamente na rádio, mas com a Rita Lee foi, nossa, uma coisa maravilhosa aquela mulher. Amei estar com ela. E a Débora Blando, Joana, muita gente que eu não vou nem me lembrar agora para te falar, mas gravei com o Roberto Leal. Olha só. O Roberto Leal também já foi embora, né? Mas foi muito bom, era um programa muito legal. Foi uma experiência super bacana, né? Muito bom. E o povo... Eles adoravam a gente. Os portugueses compraram a ideia. A aceitação dos locutores brasileiros é uma coisa louca, eles eram apaixonados. Eu não conheci pessoalmente, mas por eu ter trabalhado em Juiz de Fora por um tempo, ele era muito famoso lá. O Deco também foi para Portugal. O Deco foi também. O Deco foi a Mitz de Juiz de Fora. E outros locutores, Salsicha, o Gutenberg Gomes, Denise... O Gutenberg... Ele está na Itatiaia de madrugada em BH hoje. Não me lembro se ele foi. Eu me lembro, olha só que coisa engraçada. Apesar deles gostarem muito dos locutores brasileiros, teve um locutor que foi o Acorda Pascoal, lá de BH. Ele tinha um programa, Alvorada. Ele era muito famoso. Ele foi para a Rádio Cidade fazer o programa dele, não deu certo. Olha só. Não combinou, porque tinha umas brincadeiras que ele não podia fazer, porque era grosseria lá. Ah, sim. Porque tem algumas palavras que você não pode falar. Por exemplo, pastel é doce. Tem um pastel de nata. Mas tem umas assim. coisas que são bem pesadas que eu não vou falar. Então, ele falava no programa dele, aqui no Brasil, e que não era nada, mas lá ele não podia fazer. Como alguma coisa aqui, como aqui tem palavras que aqui é um palavrão, lá não é. Não. Né? Pois é. Eu não posso falar, por exemplo, como é a injeção lá. Não posso falar. Não posso. É uma coisa. É pesado demais. Eu não tenho como falar. Investiguem, procurem. Por exemplo, a bolsa também parece que tem uma. Tem umas coisas muito estranhas. Não pode nem falar aqui, né? Mas pesquisem principalmente a injeção. Como é que se diz? Eu já vi a bolsa, né, feminina. Sim, pois é. Tem umas coisas muito estranhas. E o Pascoal não conseguiu ficar, você acredita? Ele teve que voltar.
Olha só. Ele não pôde, era 5 horas da manhã. Na mesma rádio, ele não pôde ficar, porque as brincadeiras dele eram grosserias, aqui eram super engraçadas, eram super originais e o povo morria de rir, aceitava e lá ele não podia fazer. Agora, aquela brincadeira que o brasileiro sempre faz sobre os portugueses, nem pensar lá, ou eles levam isso numa boa, não. Oi, Léo, eu vou te falar uma coisa muito séria. Na época em que eu estava, eles não eram muito sociáveis, não eram muito calientes, eles não eram muito acessíveis. Eles não gostavam muito dos brasileiros. Eles não gostavam? Não. Você chegava num local de comércio, eles ficavam lá conversando, não estavam nem aí, não vinham. Mas também porque alguns brasileiros tinham ido para lá e tinham pisado na bola. Ficava devendo, fazia umas coisas complicadas, e aí eles começaram a ficar meio assim com o pé atrás, né? Porque brasileiro tem fama de esperto. E aí chegou lá, começou a fazer coisas, comprar isso, ou não pagar, ou ficar devendo, ou não sei o quê. Eles começaram a ficar meio, né, afastados da gente. Mas aí a partir da hora que você vai, mostra que você é legal, aí, quer dizer, cada um é cada um, nem todos são iguais. Mas eles tinham uma certa restrição. Agora, economizaram com eles mesmo. Eles usam a mesma roupa uma semana inteira. Não só lá, como aqui também. Olha só. Eles têm uma roupa para semana e uma roupa para domingo. Há pouco tempo, uns meses, eu entrevistei, bati um papo, né, com o Zampin aqui, que conhece muito a Europa, e o Zampin falou algumas peculiaridades da França, que eles também não são muito chegados. Não. Tanto é que aquela máxima de que os melhores perfumes são franceses. Eles não gostam de tomar banho. Eles não gostam muito de tomar banho. É verdade, eles não são muito chegados. E o pão lá, por exemplo, ele falou que o pessoal compra pão no ônibus, coloca o pão assim no banco aqui, normal, assim. Não tem papel, não tem nada. Debaixo do banco. E também tem um nome meio estranho. Tem na palavra normal e no diminutivo. Mas os franceses... Mas a gente entende por que eles não gostam muito de tomar banho. É muito frio. 8 meses no ano é muito frio, é chuva, é gelo e vento, é uma coisa horrorosa. Então, eles evitam ficar tomando banho. A pessoa não aguenta, nem todo mundo. Agora, a gente que é brasileiro chega lá, a gente toma banho, a gente não aguenta ficar sem, não. Então, os melhores perfumes é exatamente por isso. Por quê? Para tirar o cheiro. Para evitar cheiro de... E são os melhores perfumes mesmo, os franceses. São sim. Ô, Cida, então, assim, você... vamos dizer que você participou de uma certa elite da locução brasileira naquele momento. Naquela época, sim. Os melhores estavam lá. Os melhores foram para lá, né? E você estava entre eles. Estive, foi, com certeza. E você também, a sua voz, na verdade, eu costumo sempre dizer. Ontem até a gente conversou sobre isso. A gente tem um vozeirão e chega no microfone, não sai nada, né? Não sabe colocar. Exatamente. E locução é voz. E voz é treino, é saber usá-la corretamente. Na verdade, hoje, a voz não influencia muito, não. Não tem, acabou aquela locução. Você tem que ter, rapidez de pensamento, você tem que estar falando aqui, já formular o que você vai falar depois, você tem que ter muita rapidez para pensar e para jogar para fora. Agora, eu vim da escola do rádio FM. Sim. Tá? E eu também. Eu vim da escola sem nenhum preconceito. Do FM. Mas hoje eu faço qualquer coisa. Sim, eu também. A gente faz, mas... Mas o rádio, quem vem do rádio AM acaba... É diferente. É diferente a locução. Diferente. Acaba levando aquela coisa mais arrastada, mais popular. É mais popular, exatamente. Né? A comunicação é diferente. É diferente. Tem uma certa dificuldade de fazer o FM. Hoje o AM acabou. Vocabulário, a comunicação da AM é diferente da FM. E a gente que veio através do FM, a gente ficou assim, para jovens e para um pessoal mais exigente. A verdade é essa. O pessoal que cobra muito vocabulário, você fala certo, falar errado, se você vai ser chato, você vai ficar ali enchendo o saco, vai ficar falando a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, naquela hora você vai falar a mesma palavra. O locutor, ele tem que ser criativo. Ele não pode todo dia chegar e falar: oi, gente, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem, como vai? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem, como vai? Oi, gente, tudo bem, como vai? Tudo bem? Oi, gente, oi, tudo bem, pessoal? Como vai? Hoje um bom dia. No outro dia você fala outra coisa. Porque o cara que tá ouvindo lá é o mesmo. É o mesmo. Você tem que se reinventar. Você tem que ser diferente. Você tem que fazer o cara não se cansar de você. É igual, por exemplo, a Rádio Itatiaia. Poxa, lá você fala. Certa vez alguém perguntou: Rádio Itatiaia é fácil trabalhar, né? Fazer locução, porque fala pouco. Lá é um padrão. Lá é padrão e o nível dos ouvintes é altíssimo. Lá é padrão. Falar um S errado, um inglês errado, é padrão. a galera... Lá você já não pode inovar muito. Não pode. Lá é padrão. Ali é aquele
aquela comunicação e aquela locução e você pronto, tem acabou. que falar pouco e acertado. Exatamente, né? exatamente. Para você ver como que é diferente. Diferente. E é FM. Em outras FMs, por exemplo, que nem a Rádio Cidade, que nem a Alô, que nem outras que a gente tem em São Paulo, milhares que a gente tem por aí, o cara tem que ser criativo. É verdade. Agora, eu tenho saudade, eu acho que tem espaço hoje. Eu tenho saudade. Na minha época de adolescência, eu nem trabalhava em rádio ainda, peguei um pouquinho só dessa época, daquela locução Cidade 100,1, né? Acabou aí, aquela coisa Transamérica, acabou essa locução. Não. Mas era legal, né? Muito. Cartão, Botafogo, botar fogo. Eu acho que se alguém colocar um projeto desse de uma rádio dessa no ar, acho que vai se dar bem. Eu creio que tem espaço. Eu acho que isso é assim, um locutor tem que ser diferente, ele tem que fazer a diferença. O locutor é que vai colocar esse tipo de locução. Mas às vezes tem os rádio, diretores que não aceitam. Tem assim. os caras que são exigentes. Ele quer aquele padrão. Dentro daquele padrão, você tem que ser o melhor que você pode e criativo. Engraçado que eu já contei essa história aqui no Fala Vencedor Podcast. 15 anos eu mandei uma carta para a Rádio Solar. Eu era doido para fazer locução. Que legal. E nem me responderam, né? Olha aí só. depois eu fiz um teste lá, eu já trabalhava aqui na Garbosa, quando entrou no ar, 1989. Aí eu fui lá fazer um teste. Saí daqui, não falei nada. Eu fui lá fazer um teste. Aí me convidaram. Tá ouvindo, né, Ney? Olha só. Tá vendo, né, Ney? Era o Joelson, o Joey, que era Joey. o coordenador artístico Nosso da Rádio amigo, Solar. ele foi Nosso amigo. amigo. Ele foi É amigo. verdade. Aí eu fui e tal, e o velhinho e tal, vamos fazer o teste aí, me deu um texto, fica aí, montar treino aí e tal. E fiz o teste, e naquela época não tinha nem telefone, quase ninguém tinha telefone. Pra poder avisar, né? Recebi um telegrama da Beth, que era diretor de programação. Que legal. Favor comparecer com urgência na Rádio Solar, você vai aprovar. E aquilo pra mim foi melhor que ganhar R$1 milhão naquele momento. O seu pra mim, trabalho era meu reconhecido, sonho. né? E era o meu sonho, exatamente. E eu fui e tal. Não, estagiei e tal. E na hora de começar, eu liguei na véspera, não vou mais. O Joey, poxa, velhinho, aqui é como a capital, a audiência aqui, a disputa. Você deixou aqui. pra mais tarde. Aí eu não fui. Ficou chamar, entendeu? Porque eu não ia, né, ficar aqui, lá. Eu ia começar como folguista lá, final de semana, sábado e domingo, de 8 à meia-noite. Que todo mundo começava assim lá, né, na Rádio Solar. Aí, bom, e não fui, passou, depois... aí tinha um cara, quando a Solar entrou no ar, tinha um cara que fazia de tarde, que chamava... chama, né, acho que ele tá vivo ainda, creio, né? Mauro Rodrigues. O Mauro de Três Rios. E ele tinha o Mauro, gente boa um abraço bem forte, um beijo bem apertado, aí tinha um bordão. E, poxa, eu era fã dele. Tinha o Gutenberg Gomes de Tati, tinha o Joelson. É um magrelinho, moreno. Tinha, o Joelson. Hoje ele tá com o cabelo todo branquinho. Aí eu era fã dele, cara. Aí mais tarde, eu fui pra Rádio Petrópolis, também não fiquei, né? Saí daqui, depois fui pra Rádio Petrópolis, não fiquei, enfim. Aí eu fui e comecei a gravar pra Alvorada, o Marcos Vinícius Fubá, que era o diretor-geral lá. Depois o Marcos Vinícius foi pra Itatiaia, e ele me chamou, vamos lá pra você conhecer a rádio. E o Joelson pediu pra eu gravar um comercial, gostou da minha voz, poxa, você não faz umas férias pra mim? E fiz. Até do Douglas Polato, olha que responsabilidade, né? Douglas, figura também. Douglas, outra figura, muito doido. Douglas ele é um cara centrado, porém maluco. Um super locutor, né? Super vozeirão, bom profissional. É verdade. Então, quando eu fui substituir, fazer férias do Douglas, em dezembro de 2004. Quando fui fazer férias do Douglas, o Douglas fazia tudo, era locutor do Carrefour, pegava tudo, né? Maiores, quase todos os comerciais da TV de Juiz de Fora. Ele trabalhava na Solar à noite. Fazia tudo, né? Pegava tudo. E trabalhava em Itatiaia à tarde. Tava, né? Só que... gente fina. Mas aí... Aí eu tô na Itatiaia. Depois eu fui pra Solar, né? Fui fazer... Aí o Douglas saiu. E eu fui pro lugar dele à noite. Depois, 6 meses depois, saiu o Douglas da Itatiaia. Eu fui também pro lugar dele. Me lembro Depois disso. ele foi pro meu lugar de novo. Né? Uns anos Faziam um troca-troca de horário, né? De posto. E aí, certa vez, eu estava no ar na Itatiaia de 3 a 7, quem chega lá? E a Itatiaia tinha aquela... Você ia lá, você podia receber os amigos do estúdio lá. Pode ainda entrar, Pode, né? Não tem aquela coisa fechada. Era bem tranquilo. E quem foi? Mauro Rodrigues foi me conhecer. Foi, poxa vida, a vida é muito engraçada. Eu era fã do cara. E ele foi te conhecer. Foi me conhecer. Porque ele também eu fui locutor da rádio. Eu falei, poxa, eu lembro de você. Foi, né? Eu encontrei o Mauro outro dia, sabe onde? Muito engraçado. Na estação. Eu tava vindo pra São João e ele tava indo pra Três Rios. Olha, eu olhei pra cara e falei assim, eu te conheço.
eu te conheço, você é o rapaz lá de Três Rios, é o Mauro. Ele, cabelo todo branquinho. Mauro Continua Rodrigues. a mesma coisa, mesma pessoa. Muito engraçado, essas histórias são muito engraçadas, né? Acontece. Poxa, eu era fã do cara, 15 anos. E ele depois foi um pouco mais velho que eu. Ele foi te conhecer porque ele ficou seu fã. Meu fã. Ele falou, poxa, mas eu era seu fã. É verdade. Pois é. Você era fã dele, depois ele virou seu fã. Eu guardei o bordão dele até hoje. Um abraço bem forte, um beijo bem apertado. Ele passou na Manchester também, passou na cidade. Passou na Manchester, mas né? ele era mais lento, então ele não ficou, porque ele era mais... A locução dele, o jeito dele era mais devagar. Então, por isso que ele acabou não ficando lá. O pessoal da cidade era direta. Então, ele ficou pouco tempo. E ele trabalhava de manhã, de 6 às 10. Justamente porque ele era mais devagar, então ele ficava de manhã, que era para acordar o povo já mais no light, né? Aí de 10 às 2 mais ou menos, e de 2 às 6... Você trabalhou com Edinho Superstar também? O Edinho, eu acho que eu trabalhei com ele, mas a gente não trabalhou junto. A gente trabalhou na mesma rádio, O Edinho Superstar é o Edson Gomes? Não, o Edson Gomes trabalhou comigo aqui quando eu comecei em locução, né? O Edson Gomes era locutor de Não me peça para falar nada do Edson Gomes. Edson Gomes de Santos Dumont. Não me peça para falar nada do Edson Gomes. Aí ele ficava assim, Léo Márcio, vou te levar lá para Farol, que era Itatiaia, né? Depois veio a ser Itatiaia, né? E ele trabalhava na Rádio Solar, na Rádio Cidade, depois... O Edson era meio treteiro. O Edson era meio treteiro. Não vou falar nada do... Edson, tudo de bom pra você, viu, meu filho? Bom, você tá bem, tudo bom, né? Ele vinha trabalhando no início da Garbosa, ele vinha aqui uma vez. Ele trabalhou comigo na Manchester. E ele colocava sempre uma blusa aqui pendurada. Todo durão, todo engomadinho, né? Rede Globo, Minas. Ele fez cabine da Globo. Fez cabine da Globo. Ele era vozeirão mesmo. A última vez que eu ouvi o Edson foi ele era locutor de cabine lá da rodoviária de Juiz de Fora. Nossa, não lembro. Ele foi, eu acho que era ele mesmo. A voz dele lembrava o time do Mauro Rodrigues. Mas do Edson Gomes era mais impostado. Ele impostava muito. Ele era meio assim. Aí depois de Portugal você veio pra... Aí eu estava em Portugal, eu vim embora pra cá e cheguei aqui e comecei a ouvir uma rádio muito legal. Falei, gente, que rádio é essa? Que rádio legal, que rádio legal. Educadora, Ubá, Minas Gerais. Educadora, Ubá. Mas tinha uns caras tão ruins. Eu falei, gente, mas que isso? As músicas boas. Mas esse cara é ruim, cara esquisito. Nossa, que loucura. Que é isso? Aí eu fui lá. Fui lá, conversei com o Paulo Xavier, tá lá até hoje, que é o dono, filho do Xavier Pereira, que era o dono, o Xaxá, que eu tive o prazer de conhecer, um dos grandes comunicadores da nossa Minas Gerais. Cara fera. Eu queria só ter lido os livros que ele leu, queria só saber o que ele sabia. Ou pelo menos a metade. O cara era uma fera, Francisco Xavier Pereira. Ele era de Rio Novo? Alguém já comentou que ele era de próximo ao bar. É próximo ali. Era um outro nome lá que eu não me lembro agora. Era Distrito. E dali ele foi pra lá e ele tinha programa de auditório, rapaz. Ele apresentava programa de auditório, tipo Chacrinha, antes do Chacrinha. O Nelson Ned cantou lá nesse programa de auditório do Xavier Pereira, que era o Show do Xaxá. O Nelson Ned cantou lá. Aquele menino, o Ari Barroso, passou por lá. O Ari Barroso passou que muita gente lá que era de Miraí. O Ari Barroso era de Ubá. De Ubá. É o grande cantor e criador, intérprete também daquela música Aquarela do Brasil, né? Brasil, não é isso? Que é a música dele lá de... Ele ficou muito famoso. Mas depois ele foi embora de Ubá. Ele ficou meio chateado com o Ubá porque ele era boêmio. Então o povo lá metia o pau. Ele era um artista que praticamente não trabalhava, só criava músicas e o pessoal metia o pau nele. O Ari Barroso. O Ari Barroso. Uma coisa louca, né? Aí ele foi pro Rio de Janeiro. Aí ele ficou mais famoso ainda no Rio de Janeiro. Que coisa doida. E aí a terrinha começou a querer exaltar e elogiar e ele ficou meio reticente. Ele não era muito chegado, não. Olha que coisa doida. Mas o Xavier Pereira era um homem que o povo falava assim, Xavier Pereira fala demais. Quando ele morrer vai ter que ter 2 caixão. Um pra língua dele e outro pro corpo. Olha só. Mas ele falava e ele resolvia os problemas. Ele ajudava as pessoas, ele pedia as coisas para dar, ele doava. É um cara que eu vou falar, tá? Uma grande perda que Minas Gerais teve. Ele recebeu a concessão da rádio dele diretamente do Getúlio Vargas. Olha só. Diretamente. Aí ele teve essa rádio AM, que agora é FM, porque todas as AMs se transformaram em FM, e a Educadora, que era onde eu trabalhei. Eu gostei demais. Quanto tempo você trabalhou na Educadora? Menino, eu fui pra lá em 98.
E eu também saí lá umas 3 ou 4 vezes, não sei te precisar. Aí depois mas no total foi uns 7, 8 anos, mas eu entrava, saía, ficava 2, 3 anos, saía. Aí você trabalhou também aqui na Transamérica. Sim, vim pra Transamérica. Eu adorava a Transamérica. Era a locução que eu gostava de fazer. Que era pra cima, né? Transamérica, não sei o que, não sei o que. Nossa, adorava fazer. Aí gostava também muito. Você trabalhou algumas vezes, né? Aí também. Garbosa. Meu Deus. Também fui algumas vezes na Transamérica e na Garbosa também. Gosto muito da Garbosa, adoro o pessoal. Mas a locução da Transamérica me atraía mais. Porque não tenho que ficar usando uma voz. Eu podia falar mais à vontade. Transamérica, aí não sei o quê. Como é que é? Hits, Transamérica Hits, muito 10 e 2. É muito mais hits, era uma coisa mais jovem, uma pegada mais dinâmica, né? mais alegre, mais pra cima. Eu gosto muito. Me dou bem. Muito legal. Então você trabalhou em bastante rádios, né? Trabalhei bastante, graças a... Aqui em São João também trabalhei. Trabalhei aqui Você era trabalhou na difusora. também, na difusora. Era difusora, trabalhei. O Multissom, né? Isso. Quando eu tive meus filhos, que eram meninos, assim, bem novinhos ainda, eu me lembro que eu estava trabalhando lá, que eu levava um deles no carrinho e ficava lá e tal. Eu trabalhei quando era difusora. Eu fiz parte também dessa Multissom, que eu trabalhei na difusora. Eu já até gravei para eles alguma vez. Foi difusora, foi Multissom. A difusora, Multissom e depois voltou agora a difusora, né? Não, eu acho que é difusora, Isso, exatamente. Foi difusora, Multissom e agora eles acho que eles estão dando valor ao nome anterior, né? Ao início, à origem. Eu acho que isso é muito legal. Bacana. Difusora. Bom, Cida, infelizmente já estamos chegando no finalzinho. Tô percebendo. Mas foi um papo super bacana. Obrigada. Você vai voltar aqui, tá? Sim, qualquer hora a gente volta. É muito legal. Acho que muita gente conhece só de ver mais passar. Coisas. Tem muita coisa para contar. Então, vamos marcar um novo episódio. Lembrando que o Fala Vencedor Podcast tem um oferecimento especial do Churros Tia Nicinha. É de dar água na boca. É verdade. O único que tem um tchan a mais. A Sheilinha que o diga, né? É verdade, né? Então. E também da Vênus Energia Solar. A gente falou anteriormente que energia solar hoje é o must, né? É o melhor que tem, para economizar. E uma empresa séria, né? Que tem um preço e condições especiais. Exatamente. A Lucasas, do Lucas aí, né? Verdade. Batista, a Zezé. É verdade. Tinha uma turma boa que trabalhava lá. Abraço. Aquele menino, gente, o Gilmar trabalhava lá, agora não tá mais, deve estar no sítio. Gilmar, abraço pra você. Abraço pra turma aí da Lucas. Pra galera aí da locução aí, meus amigos todos com quem eu trabalhei, amo vocês, tenho muita saudade. E também tem um oferecimento especial do Mercado Paz e Filhos, do Adeângelo, da Rita. Poxa vida, Adeângelo, né? Um atendimento ali, nota 1000. Muito bom. Aqui do Pátio da Fábrica Shopping, esse lugar muito maravilhoso. Muito legal, esse lugar é lindo, né? Também do Café Santa Cecília, que a gente bateu papo também. Eu tomei bastante café aqui. Pipoca gostosa. A pipoca do trenzinho lá do... Isso. Você já falou do churros, né? Já falei do churros, Tia Nicinha, né? Mandar um abraço também pro Marcos Facchini, que foi locutor, trabalhou também na Manchester. Bacana. Falando de boca cheia. Depois ele foi locutor da cidade, foi programador e foi DJ. Ele foi DJ em todas as casas de Juiz de Fora, você acredita? Marcos Facchini. Um abração pra você, viu? Saudades também. Um abraço. Pode esquecer da Rede Minas, hein? Não tem jeito. Aqui em São João a gente precisa de móveis eletrodomésticos. Abraço pro Osmi, pra Bia, pra turma toda aí, Rede Minas, Vídeo Cidade, Rede Minas. Compre aqui, é mais barato. Tá vendo? Vamos mudar. Rede Minas, comprar aqui é mais barato. Opa! Abraço pra essa moçada aí da Rede Minas. Cida, muito obrigado. Eu que agradeço. Tem mais assunto pra gente conversar aqui, hein? Vamos agendar mais um episódio. Depois da política a gente volta. Um abraço pra você. Vai ter muita coisa pra contar. Gente, obrigado, viu? Um abração pra todo mundo. Obrigado, Léo, pelo convite. Eu que te agradeço. Abraço pra diretora. Aliás, você tem um currículo invejável. Imagina. Parabéns. A gente trabalha. Até a próxima, Cida. Obrigado, abração. Valeu. Tchau. Tudo de bom.